Sejam bem-vindos. Vamos estudar nesse momento Salmo 91. Amém? É muito bom. Vamos começar com versículos 1 e 2. O tema é a segurança daquele que se refugia em Deus. Diz assim o texto: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pronto. Talvez o Salmo 91 e o Salmo 23 sejam os salmos mais conhecidos da Bíblia. Mais comentado, talvez, né? É comum se chegar nas casas e ter Bíblias abertas nesses salmos. O ser humano entende que precisa de proteção, que a terra é um lugar hostil. Os comentaristas muitas vezes colocam Salmo 90, 91 e 92 como uma trilogia da confiança. Salmo 90, Salmo de Moisés, é um pedido de libertação. Fala as dificuldades dessa vida, sobre a finitude e pede socorro ao Senhor. O Salmo 92 é o regozijo, já com a libertação consumada, a oração respondida, e eles estão se regozijando, Salmo 92. No meio, nós temos o Salmo 91. Ele une a oração, pedido de libertação, e a resposta de Deus, com uma expressão singular de confiança. Salmo 91 é uma singular confiança em Deus. Não é o comum, é o que deve ser buscado, conquistado na presença do Senhor. Vamos pontuar que o salmista não era ingênuo, porque nós passamos por dificuldades, por coisas que nos desagradam, que prejudicam. Nem sempre as recompensas podem ser medidas de acordo com a justiça nesta vida. Tem pessoas que são injustiçadas severamente e não é resolvido aqui. Porém, ele acreditava que acima de tudo isso há um universo moral governado por Deus. Nós vemos esse dilema no Salmo 73, Salmo de Asaf. Ele vê a prosperidade dos ímpios e ele diz que os seus pés estão quase a cair, a resvalar, ele está quase a cair. Mas quando ele entra no santuário, na presença de Deus, quando ele ora e vê as coisas pelos olhos da fé, de acordo com o Senhor ensina, aí ele muda e ele diz, não é bem assim as coisas. As coisas não são tão vistas de imediato. Isso aqui é uma coisa, é um patamar, mas é algo além que precisa ser observado. Vamos ao texto sagrado. Diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E diz, a sombra do Onipotente. E diz o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Ele usa como escudo a fé. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas esse que se coloca desta forma, ele habita no esconderijo do Altíssimo. Quando tem a história do habitar, essa palavra se remonta a descanso. A habitação é o lugar de descanso. A nossa casa deve ser o nosso melhor lugar, onde descansamos, nos sentimos bem. Ele habita na presença de Deus, está vendo? O esconderijo do Altíssimo. E ele descansa. Ele está fazendo menção, inferência ao templo. A pessoa que tem esta confiança é um adorador. Ele está fazendo menção da figura da Arca da Aliança, as asas, o propiciatório, as asas dos querubins, a presença de Deus naquele lugar, o sumo sacerdote, tudo isso vem à mente do salmista. Nós estamos lidando com poema, ele usa figuras para mostrar como se sente o que ele crê. O sumo sacerdote entrando uma vez por ano, o sangue intercedendo, o sangue apontando para Cristo, o Messias de Israel.
A ideia de que por conta do pecado precisava de um substituto, tudo isso está embutido no sistema sacrificial. E ele está se remontando a essa figura do templo, esconderijo do Altíssimo, o Santo dos Santos. No segundo momento, há uma atitude de adoração. O coração se encontra em segurança em Deus porque é um adorador, porque ele crê. No Salmo 27, versículos 4 e 5, há essa mesma menção. O adorador, na presença do Senhor, no Santo dos Santos, buscando. É muito comum isso nos Salmos. Então é preciso compreender a linguagem e se deter um pouquinho para se captar o máximo possível daquilo que está sendo colocado. Quando ele fala Altíssimo, Onipotente, Todo-Poderoso, sugere o quê? O Deus dos seus pais, o êxodo, as pragas do Egito contra os inimigos, atos poderosos de Deus, protegendo os israelitas, as promessas de Deus se cumprindo. Salmo 91, versículo 3, 5 e 6, ele já faz menção a perigos, dos quais ele foi livre, protegido. Ele diz assim, pois ele livrará você. Tá vendo? Uma promessa do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Laço do passarinheiro, perigo escondido, da qual você não tomou conhecimento. É verdade que na antiguidade é muito comum, é caça de pássaros, né? Sobre isso que fala, caça de pássaros. Então é possível que você seja caçado. Tá vendo como é um ambiente hostil esse que nós vivemos? Peste perniciosa. Na antiguidade, poderia-se usar fundas, paus, flechas para caçar animais, pássaros. Mas na Escritura sempre escolhe a questão do laço. Essa ideia de que há um laço que você precisa ter cuidado. Ele fala de perigos escondidos. Ele faz menção de terror noturno. Que isso? Terror noturno. Demônios, eles têm noção do mundo espiritual. O salmista sabe disso. Há um mundo espiritual hostil que luta contra a sua vida. Demônios. Jó, capítulo 4, versículos 13 e 15, faz menção disso. Ele faz, um dos amigos de Jó, de onde quando começa toda aquela conversação, que na realidade só piora o estado de Jó. Ele diz que na sua noite, ele ouviu um assobio, alguém passando, um espírito, e sussurrou ideias. E eram ideias perniciosas. Demônios. Peste. Na Escritura, vez por outra, fala de peste, onde morrem muitas pessoas. A humanidade, vez por outra, passa por essa situação. Doenças mortais. Em Isaías 37, quando o rei da Síria estava tentando invadir Jerusalém, já no território de Judá, disse que Ezequias buscou o Senhor, foi para o templo, falou com o profeta Isaías, confessou pecados, pediu socorro, entrou no santuário do Altíssimo, podemos dizer assim. E à noite um anjo veio e matou 185.000 assírios. É possível. Então há essa compreensão. No versículo 8 diz assim, somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você só assiste. Você está em meio a uma guerra da qual você não pode vencer. Mas quando a justiça de Deus chegar, a resposta será eficaz. Nada de temores racionais, coisas que você vê e que sabe claramente que não funciona, que não vai conseguir.
Nada de temores irracionais. Nada, mesmo que sejam poderes demoníacos. Não importa a intensidade da luta, a batalha não importa, as perdas não importam, porque você está na presença do Senhor do universo. Tá vendo? É preciso buscar o Senhor. No versículo 9 a 13, ele faz uma explicação. Vamos à explicação. Diz assim: você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Até aqui. O Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a sua morada. Tá vendo? Você mora em Deus. Você tem prazer de estar na sua companhia. Você tem prazer na sua palavra. É através dela que o Senhor fala conosco. Você tem prazer na oração. Busca intimidade com Deus. Você gosta da reunião dos santos, porque nela se fala as maravilhas de Deus. Nela você é exortado a aprender mais e mais, a estar na sua presença, a acertar. Então você diz, o Senhor é o meu refúgio. Aí ele diz, os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito. Se tem uma coisa que o catolicismo ensina que é verdade, é o anjo da guarda. Muitas vezes o Senhor nos livra de perigos escondidos, como já foi dito anteriormente, e nós nem tomamos conhecimento. E ele diz que eles sustentarão nas tuas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Essa expressão foi usada por Satanás, lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, para tentar Jesus. Ele disse que ele se jogasse do pináculo do templo, porque os anjos iriam socorrê-lo. Mas Jesus não fez isso. Fé não é presunção. Tá vendo? Busque humildemente. Chore na presença do Senhor. Tente aprender. Ser aquilo que o Senhor deseja para você. Deseja no seu coração. E o Senhor se responsabiliza pelo resto. E ele diz, você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Aleluia! Tá vendo aqui? Que maravilha! Ele está usando figuras, o leão e a cobra, o leãozinho e a serpente. Figuras é o mal. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, por ocasião dos 10 mandamentos, diz que se você obedece os mandamentos do Senhor, Ele protege até 1000 gerações a sua família. Em Romanos, capítulo 6, versículo 16 e 17, vamos para Romanos. Romanos 6, 16 e 17. Esse nós vamos ler. Diz assim, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem vocês obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Paulo fala com eles, olha claramente, se vocês se oferecem à desobediência, vocês estão caminhando para a morte. Perigoso. Mas se você se oferece como servo da obediência, isso leva à vida. Tá vendo? Conduz à justiça. E no versículo 5, seguinte, ele diz no 17, mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. De coração, no íntimo, há uma mudança. E nós temos no capítulo 8, na sequência do texto, versículo 1 de Romanos, se agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles receberam o Senhor. Eles têm conhecimento daquilo que o Senhor deseja. E eles sabem que fé não é presunção. Eles precisam estar
debaixo das asas do Altíssimo. Versículo 14, dando continuidade, Salmo 91 diz assim: Deus diz, agora é Deus falando, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. A mensagem do salmista no templo. Tá vendo? O sacerdote está lá no Santo dos Santos. Ele faz o sacrifício. Ele leva sangue junto consigo, apontando para o Messias. Ele pede misericórdia a Deus. E aí a resposta de Deus? Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Conhecimento evoca envolvimento, proximidade, intimidade. É um relacionamento nesses termos. E ele disse, na sua angústia, eu estarei com ele. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando Ruth está voltando com Noemi para Belém, ela diz, o teu Deus será o meu Deus, né? O teu povo será o meu povo. Essa decisão se apegou, intimidade, certeza de livramento. É uma convicção que vai brotando do seu interior. Na Nova Aliança, se a gente for para Romanos, capítulo 8 ainda, versículo 14, vamos ler esse texto. Na Nova Aliança, 8:14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você busca, Deus lhe orienta. O Espírito Santo habita em você. Na antiga aliança, lá na Arca da Aliança, daquele local específico. Sumo sacerdote entrando uma vez por ano, recebendo instruções do Senhor, perdão de pecado. Agora, na nova aliança, você é a habitação de Deus. O Espírito Santo, se você crer em Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo habita em você. Ele lhe ensina. É vitória. E ele fala aqui no Salmo 91, né? Eu o livrarei e o glorificarei. Quando é que o Senhor nos glorificará de uma vez por todas? Na ressurreição dos justos. Aleluia! Ele está falando de ressurreição. Aponta, pode-se entender isso. A redenção do corpo. Hoje vivemos em meio às lutas, porque apesar do pecado não ter poder sobre nós, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Estude o livro de Romanos com calma. Apesar do pecado não ter poder sobre nós, mas ainda vivemos na presença do pecado. Nem todos se dispõem a abandonar os seus pecados e pedir força no Senhor, ser lavado no sangue de Jesus, regenerado. Mas na ressurreição, na redenção do nosso corpo, seremos tirados da presença do pecado. Glorificação. E ele encerra, dizendo, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é tão bom, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecando. Ele diz, mas aquele que está nas minhas asas, na minha presença, eu vou saciá-lo e vou lhe dar longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 17 diz o seguinte. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Minha morte /
Aquele que tem essa confiança está na presença do Todo-Poderoso. Por quê? É um super-homem? Não, é porque Deus fortalece. O Espírito Santo está com ele. As lutas vêm, mas ele sabe que mesmo que não seja resolvido nesta vida, ele é vitorioso em Cristo. É possível, é possível. Spurgeon disse o seguinte: é impossível que aconteça algum mal ao homem ou mulher que é amado do Senhor. O mal para ele não é mal, mas somente uma forma misteriosa, do bem. Acontece males, mas ele entende que como Deus é soberano, é uma forma misteriosa do bem. Ele não entende agora, mas ele pode entender isso e esperar no Senhor. E ele continua: perdas o enriquecem, a doença é o seu remédio, a repreensão é a sua honra, a morte é o seu lucro. Spurgeon. Nós temos que buscar o Senhor para que Ele vá refinando, aprimorando a nossa fé e nos dando isso que Ele deu ao seu servo e a tantos outros. Precisamos disso para sermos vitoriosos, para sabermos enfrentar as lutas e o sofrimento na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. O Salmo 91 não é para crianças na fé, é para homens e mulheres experimentados que estão na presença de Deus, buscando crescimento espiritual, músculos espirituais para vencer com maior facilidade, digamos assim, na força do Senhor, os obstáculos que essa vida nos impõe. Aleluia. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a compreender essas coisas. Tira de nós toda a indolência, toda a preguiça. Nos ajuda a nos organizar para te buscarmos, estarmos na tua presença. É graça, Senhor, não é pelo nosso esforço, mas nós precisamos estar disponíveis. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos deixou. Se não for o Senhor, nós não conseguimos nada, mas nós precisamos nos colocar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter prazer na Tua palavra, na oração, na comunhão dos santos, na Tua companhia e na companhia daqueles que andam contigo, para aprendermos mais e mais e crescermos espiritualmente. Nos dá vitória nas lutas, nos dá olhos espirituais, nos ajuda a enxergar as coisas como o Senhor vê. Fortalece-nos, Senhor, nos dá força e vigor e nos ensina. Queremos estar na Tua presença, fome e sede do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no Teu nome. Amém. Aleluia. Até o próximo encontro. Amém.